Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Justamente quando Xifeng contemplava atacar a delicada e frágil lama escaldante, toda a região de Cidade do Rio Branco entrou em polvorosa. A causa não era outra senão a lista de classificação da região de Cidade do Rio Branco. Um jogador de nível 13 realmente ocupava o primeiro lugar. O que é isso? Eu só consegui chegar ao nível 10 e entrar na Cidade do Rio Branco com muita dificuldade, e já há um jogador de nível 13? O que esse bastardo comeu para crescer assim? Eu sei, certo? Aquele cara, tirano solitário, anteriormente estava na casa das dezenas, mas de repente disparou para o primeiro lugar, superando até a deusa da neve. Tirano solitário é de uma guilda chamada Estrela Negra. Não é uma guilda de terceira categoria? Como eles podem ser tão fortes a ponto de superar a deusa da neve? Os fóruns oficiais já estavam em polvorosa por causa disso, e o problema anterior relacionado a Xifeng havia se tornado história esquecida. Dentro da masmorra de equipe de 10 jogadores de nível 10, a Caverna do Corvo Negro. Um corvo de penas negras com um corpo de 6 metros de altura estava imóvel no chão, uma pilha de itens ao seu lado. Entre esses itens, havia peças de conjunto de equipamento de ferro misterioso de nível 10. Havia até 2 itens de prata secreta e uma grande quantidade de materiais raros. Enquanto isso, ao lado deste corvo de penas negras estava uma fada. Esta fada possuía a pele branca como a neve e uma aparência que poderia encantar qualquer homem mortal. Seu corpo era a própria definição de perfeição absoluta. No entanto, os olhos desta fada possuíam um olhar penetrante com um frio intimidante e sem limites. Esta mulher que parecia transcender os homens mortais não era outra senão Neve Gentil. O sistema Soul, Ouroboros limpou o modo difícil da Caverna do Corvo Negro, recompensando 300 de reputação de guilda. Neve, alguém já alcançou o nível 13. Eles são muito mais rápidos do que nós. Por que não paramos de entrar em masmorras e retomamos o subir de nível, possuindo um corpo igualmente diabólicos? Aoiweru fez um biquinho ao falar, descontente. Depois de irem para uma área de monstros de nível 12 enquanto estavam apenas no nível 9, eles rapidamente descobriram que poderiam melhorar constantemente seu poder de batalha. Embora fosse extremamente difícil matar aqueles monstros no início, elas subiram rapidamente após experimentar muitas situações de quase morte e longos períodos de pesquisa e autorreflexão. Com suas técnicas de batalha tendo melhorado muito, elas sentiram que matar monstros 3 níveis mais altos não era mais apenas um sonho. Eles também sentiram que poderiam alcançar os feitos que Xifeng havia exibido no passado, obtendo igualmente uma vitória fácil sobre um grande número de jogadores. Após chegarem à Cidade do Rio Branco, eles imediatamente pegaram as missões diárias de reputação. Elas então procuraram um local de subir de nível extremamente bom, farmando lá por um período. No entanto, devido ao seu equipamento estar um pouco desatualizado, elas decidiram invadir uma masmorra para atualizar seu equipamento, fazendo preparativos para obter a primeira limpeza de uma das masmorras de equipe de grande escala de nível 10. Caso contrário, um jogador de uma guilda de terceira categoria não os teria superado. Ignore ele. Comparado aos níveis, a primeira limpeza de uma masmorra de equipe de grande escala é muito mais importante. Além disso, após exceder o nível 15, não importará, mesmo se conseguirmos limpar o modo inferno de uma masmorra de equipe de grande escala de nível 10. Nosso equipamento deve estar quase pronto agora, então vamos começar com a obtenção da primeira limpeza de uma masmorra de grupo de nível 10. Quando Neve Gentil notou o nome de Tirano Solitário ocupando a primeira posição na lista de classificação, um sorriso calmo apareceu em seu rosto puro e imaculado. Os membros da equipe de Neve Gentil revelaram sorrisos animados ao enfrentar a decisão de Neve Gentil. Eles finalmente poderiam exibir seu poder para todos verem. Afinal, todos eles haviam sido especialistas nos jogos de realidade virtual anteriores. Durante este período, eles haviam se esforçado constantemente e lutado contra monstros de alto nível. Durante suas pausas, eles pesquisavam os vídeos de especialistas, especialmente as filmagens de batalha de Xifeng. Embora o vídeo fosse curto, ele tinha grande significado. Quanto mais eles estudavam a batalha de Xifeng, mais chocados ficavam. Sem perceber, suas próprias técnicas de batalha também começaram a melhorar loucamente. Em outras palavras, eles haviam começado a se familiarizar com os métodos de batalha realistas de domínio de Deus. Simultaneamente, eles também haviam se apegado à verdadeira força de seus corpos. O modo difícil de uma masmorra de equipe não poderia saciar totalmente sua sede de crescimento. Era especialmente verdade depois que eles se familiarizaram com sua condição extraordinária. Agora, apenas o modo inferno poderia realmente excitá-los. Assim como quando estavam no modo inferno do cemitério da Lua Negra, eles desejavam experimentar a sensação de ter cada célula de seus corpos tremendo. No passado, eles acreditavam que seu tremor representava medo. Na realidade, no entanto, esse tremor resultava da excitação que crescia em seus corações. Enquanto isso,
as outras grandes guildas ficaram igualmente chocadas com o súbito aparecimento de Tirano Solitário, mas rapidamente descartaram o assunto de suas mentes. Os jogadores comuns, no entanto, ficaram pasmos. Este incidente permitiu que a guilda de terceira categoria de elite, Estrela Negra, se estabelecesse firmemente na cidade do Rio Branco. Até a guilda de segunda categoria, a Aliança dos Assassinos, estava um passo atrás deles. Nenhum dos 10 primeiros jogadores na lista de classificação pertencia à Aliança dos Assassinos. Contrariamente às expectativas, a Aliança dos Assassinos tinha 3 membros classificados entre os 30 primeiros. Um deles era o líder da guilda, classificado em 18º. A segunda pessoa era Apunhalando Coração, que ocupava o 26º lugar. Finalmente, o principal elementalista da Aliança dos Assassinos estava classificado em 29º. No entanto, para a maioria dos jogadores dentro da região de Cidade do Rio Branco, ter tal classificação não era diferente de não ter classificação alguma. A fama de ter tal classificação era mundos à parte de estar em primeiro lugar. Caverna do Deus das Chamas. Neste momento, Xifeng havia traído a lama escaldante Alto Lorde de nível 25 para um canto sem lava. Metade do incrível poder de Sela dependia da presença de lava. Portanto, ao atraí-la para longe da lava, a dificuldade de invadir a lama escaldante instantaneamente reduziu pela metade. No entanto, mesmo com tal redução, Sela ainda era uma chefe Alto Lorde. Ela não era algo que jogadores comuns pudessem se dar ao luxo de provocar. Ajoelhe-se diante de mim e receba seu castigo de chamas. O dedo da lama escaldante tremeu, e de repente, um chicote de chamas apareceu de seu dedo. Ela então estalou o chicote abruptamente em direção ao crânio de Xifeng. O chicote de chamas se transformou em um raio de luz fluindo enquanto se balançava em direção ao crânio de Xifeng. Chicote da Rainha. Esta era a habilidade corpo a corpo que a lama escaldante frequentemente usava. Se um tanque do mesmo nível não possuísse a bênção do Sol Flamejante, este único chicote poderia matá-lo instantaneamente. Além disso, esta habilidade era uma habilidade de área ampla, e tinha um alcance máximo de ataque de 25 metros. Se os jogadores quisessem usar a vantagem dos números para lidar com a lama escaldante, eles rapidamente se encontrariam cremados por seu chicote. Afinal, nem mesmo um tanque poderia bloquear este ataque, muito menos as outras classes frágeis. Enfrentando o chicote de chamas que se aproximava, Xifeng se lançou no ar e se jogou no chão. Embora ele tenha evitado facilmente o chicote de chamas, o rastro de chamas do chicote ainda queimou Xifeng, causando pouco mais de 70 pontos de dano. No entanto, Xifeng aproveitou essa chance para se afastar bastante de Sela. Ele então pulou e torceu seu corpo no ar, jogando o meteoro flamejante na lama escaldante. Um brilho vermelho disparou, perfurando com precisão o braço esquerdo que a lama escaldante estava prestes a levantar. O ataque ativou o raramente visto efeito chamas ardentes, causando imediatamente 754 pontos de dano, infligindo um efeito negativo que causava 400 pontos de dano de chamas por segundo por 10 segundos. Simultaneamente, o ataque também interrompeu o ritmo do próximo ataque da lama escaldante. Humano desprezível. Vou capturá-lo e fazê-lo de meu animal de estimação. A raiva surgiu no belo rosto de Sela. Imediatamente, ela balançou a cauda com toda a força. Sua velocidade disparou abruptamente, encurtando instantaneamente a distância entre Xifeng e ela. Quase, Xifeng deu uma olhada no ambiente ao redor, parando abruptamente seus passos. Ele então virou-se para enfrentar a lama escaldante, jogando uma granada de gelo básica nela. Rochas duras e de ferro cercavam sua localização atual, nem uma única gota de lava era visível. Este terreno limitaria muito a habilidade mais poderosa da lama escaldante, a Fúria da Rainha. Esta habilidade permitia que ela comandasse a lava ao redor, transformando-a em uma onda que engolia tudo em seu caminho. Mesmo que Xifeng tivesse 123 pontos de resistência ao fogo, ele ainda não poderia suportar este movimento feroz. A Fúria da Rainha era a habilidade final de limpeza de equipe da lama escaldante. Além da Fúria da Rainha, Xifeng também precisava ter cuidado com as flechas do arco da Senhora Serpente Flamejante, pois este ataque causava uma combinação de dano físico e de chamas. A bênção do Sol Flamejante não fornecia nenhuma redução de dano físico. Portanto, Xifeng poderia, no máximo, levar 2 golpes de suas flechas antes de dizer adeus à sua vida. Portanto, ele precisava tratá-las com cuidado. Devido aos efeitos da granada de gelo, uma camada de neve cobriu a terra negra e carbonizada. Enquanto isso, a cauda da lama escaldante havia congelado no chão, seus movimentos pararam como resultado. Um traço de fúria surgiu em seu belo semblante. Ela levantou a mão direita, apontando um dedo para Xifeng. Imediatamente, um grande agrupamento de mana do tipo fogo violento se reuniu em seu dedo macio e de jade. Esta era uma das habilidades de Sela, Explosão de Chamas. Explosão de Chamas tinha um tempo de conjuração de 2 segundos e era uma habilidade de ataque contínuo que causava dano extremamente alto do tipo fogo ao alvo.
Poderia praticamente matar instantaneamente um tanque de alto nível com HP cheio, e mesmo que esse tanque possuísse a bênção do Sol Flamejante, ele ainda receberia uma tonelada de dano. Observando as chamas se reunindo na ponta do dedo da lâmina escaldante ficarem mais violentas, Xifeng imediatamente ativou lâmina defensiva. Seus olhos se concentraram nas chamas ferozes, e no instante em que ela lançou seu ataque, Xifeng atacou simultaneamente com o meteoro flamejante. Ele pretendia interromper, ou pelo menos atrasar, o ataque da lâmina escaldante. No domínio de Deus, os jogadores podiam desviar de ataques de feitiços. No entanto, eles precisavam de um controle preciso sobre o tempo do ataque. Caso contrário, seja desviando um segundo tarde demais ou cedo demais, o ataque poderia acertar seu alvo. Como conjurar feitiços daria ao conjurador uma vantagem de atraso, o conjurador poderia obter um controle claro dos movimentos de seu alvo antes de lançar seus ataques. Se os jogadores desviassem antes do feitiço ser lançado, eles se tornariam um alvo mais fácil. Portanto, o melhor momento para desviar de um feitiço era o momento em que o feitiço era lançado. No entanto, uma vez que um feitiço fosse disparado, ele viajaria até seu alvo com uma velocidade cegante, tornando extremamente desafiador desviar. Claro, se os jogadores tivessem velocidades de movimento muito rápidas, eles poderiam usar essa velocidade a seu favor, impedindo que o conjurador inimigo os bloqueasse firmemente. No entanto, ao enfrentar a lâmina escaldante Alto Lorde, era benéfico ter tais pensamentos. Xifeng enviou ataque após ataque com o meteoro flamejante, causando uma série de danos de 743, 1502, 751 e 749. Embora os danos parecessem incríveis à primeira vista, para os 500.000 de HP de Sela, eles eram apenas uma gota no balde. A lama escaldante também tinha uma recuperação de batalha assustadora, então, na realidade, Xifeng não causou nenhum dano significativo a ela. No entanto, como ele havia ativado o efeito repulsão do meteoro flamejante, Xifeng conseguiu interromper o tempo de conjuração da explosão de chamas da lama escaldante. Vou queimar sua alma com as chamas de Deus. O sorriso da lama escaldante era imponente. Neste momento, a ponta de seu dedo de jade de repente brilhou com uma luz deslumbrante, iluminando toda a caverna. A temperatura dentro da caverna também aumentou várias vezes. A luz no dedo de Sela era como um sol em miniatura. De repente, raio após raio de chamas brancas e ardentes saíram da ponta do dedo da lama escaldante. Um raio após o outro, as chamas bombardearam Xifeng como uma metralhadora pesada. No instante em que Sela lançou suas chamas, Xifeng usou suas manobras evasivas. No entanto, ele ainda estava um passo atrasado. Em um piscar de olhos, uma das chamas o atingiu, roubando a lâmina defensiva de uma de suas cargas limitadas. Embora o primeiro raio tenha acertado seu alvo, Xifeng desviou tanto do segundo quanto do terceiro. As chamas passaram raspando pelas roupas de Xifeng, atingindo a parede de rocha atrás dele. A parede, que normalmente era tão dura quanto o aço, era tão macia quanto a água quando atingida pelas chamas brancas. Sem mencionar perfurar facilmente a parede de rocha, as chamas até formaram um túnel de 1 metro de largura e 10 metros de profundidade na parede de rocha. O que era ainda mais chocante era que o túnel parecia polido. As paredes do túnel eram lisas e brilhantes, dando-lhe um brilho metálico. Este era o resultado daquelas chamas brancas derretidas. Se Xifeng não tivesse usado a lâmina defensiva para bloquear aquele ataque, ele teria evaporado da existência. Embora esta não fosse a primeira vez que Xifeng encontrava este ataque, ele ainda sentiria seu coração pular uma batida cada vez que testemunhava esse poder assustador. Esta era a força de um Alto Lorde. Uma batalha com um chefe Alto Lorde não era uma batalha comum. Em vez disso, era uma batalha sobre-humana que poderia causar a destruição e reforma do terreno ao redor. Quando o bombardeio terminou, Xifeng havia esgotado as cargas restantes na lâmina defensiva. No entanto, a lama escaldante havia parado seus passos por um bom tempo agora. Devido a Xifeng constantemente jogar granadas de gelo nela, Sela só podia pegar seu arco e atacar com suas flechas de fogo. Comparadas à explosão de chamas, essas flechas de fogo eram muito mais fáceis de desviar. Xifeng conseguiu atacar com o meteoro flamejante enquanto simultaneamente desviava das flechas de fogo, esgotando constantemente o HP da lama escaldante. No entanto, Sela não era nenhuma tola. Ela também sabia como desviar. Apenas, devido ao seu corpo congelado, muito raramente ela conseguia desviar ou bloquear um ataque. 98%. 95%. 93%. 91%. Mais de 1 hora se passou, e Xifeng nem sabia quantas vezes ele havia jogado o meteoro flamejante. Enquanto isso, o HP da lama escaldante gradualmente diminuía, finalmente chegando a 80%. Durante este tempo, a lama escaldante havia conjurado até 9 explosões de chamas e chicotes da rainha, mas Xifeng defendeu contra todos eles com lâmina defensiva ou desviar. Em um ponto, uma explosão de chamas quase matou Xifeng.
Felizmente, ele rapidamente usou uma poção de recuperação intermediária, repondo grande parte de seu HP faltante. Embora atacar e desviar constantemente fizesse a batalha parecer tediosa, ainda seria extremamente valioso se tal tarefa tediosa permitisse que Xifeng matasse um chefe alto lorde. Os drops de um chefe alto lorde normalmente eram abundantes, e no mínimo, ele deixaria cair um item de ouro fino. Havia até a possibilidade de deixar cair vários itens de ouro escuro. Ouro fino ou ouro escuro, os jogadores nesta fase do jogo só podiam sonhar em possuir qualquer um dos dois. Sem mencionar, antes que Xifeng tivesse alcançado nível 25, ele já tinha uma fonte confiável de equipamentos de nível 25. Após acertar ataque após ataque na lâmina escaldante, o efeito chamas ardentes havia acumulado até 5 vezes, fazendo Sela perder 2000 de HP por segundo. O dano era justo para combater a recuperação de batalha da lâmina escaldante. De repente, o HP da lâmina escaldante começou a diminuir rapidamente. Após mais 2 horas, o HP da lâmina escaldante caiu para 23%. Se Xifeng continuasse com esse ritmo, a batalha terminaria em, no máximo, 1 hora. Com esse pensamento, as mãos de Xifeng se moveram mais rápido enquanto ele aumentava ainda mais sua taxa de ataque. Neste momento, a comunicação do sistema de Xifeng tocou repentinamente, o chamador era apunhalando o coração da Aliança dos Assassinos. A essa altura, Xifeng já havia se acostumado a desviar dos ataques de Sela após repetir o processo tantas vezes. Como ele não tinha nada melhor para fazer, ele atendeu a chamada. Irmão Efeng, eu me pergunto se posso pedir sua ajuda em um assunto. Apunhalando o coração falou sem adicionar nenhuma bajulação desnecessária, indo direto ao ponto. No entanto, ele imediatamente se surpreendeu com suas próprias ações ao buscar repentinamente a ajuda de Xifeng. Afinal, o tempo de um especialista era extremamente valioso. Sem mencionar, a competição na cidade do Rio Branco agora era muito mais intensa do que a competição em Cidade da Folha Vermelha no passado. Afinal, quando tudo foi dito e feito, Cidade da Folha Vermelha só tinha uma base de jogadores de 20 mil a 30 mil no passado. Enquanto isso, Cidade do Rio Branco tinha mais de 1 milhão de jogadores agora. Além do fato de que muitos especialistas se reuniram na cidade do Rio Branco, a intensidade da competição lá aumentou várias vezes. Ajuda? Eu me pergunto o que o irmão apunhalando o coração precisa que eu faça. Xifeng perguntou. É assim. Eu gostaria de convidá-lo para invadir uma masmorra de equipe conosco. Se tivermos a ajuda de um especialista como o irmão Efeng, teremos uma possibilidade muito alta de limpar a masmorra. Apunhalando o coração estava claramente envergonhado por pedir. Qual masmorra de equipe é? Não me diga que você está olhando para uma das 3 masmorras de grande escala de nível 10. Xifeng ficou levemente surpreso. Ele não pensou que Apunhalando o Coração procuraria sua ajuda com uma masmorra. Em relação às 3 masmorras de grande escala, Xifeng não tinha intenções de se envolver com elas. Afinal, isso teria um grande impacto no curso da história. Sua primeira limpeza do Cemitério da Lua Negra já havia afetado a progressão da história. Se ele ajudasse a Aliança dos Assassinos a obter a primeira limpeza de uma masmorra de equipe de grande escala, só Deus sabia se algo fora de seu controle aconteceria no futuro. Masmorras de equipe de grande escala eram mundos à parte de masmorras de equipe normais. Sua dificuldade era diretamente aumentada em 2 a 3 níveis. Mesmo que Xifeng desse sua ajuda, com o estado atual da Aliança dos Assassinos, eles não poderiam nem limpar o modo normal da masmorra. Xifeng não queria que esta linha do tempo se desenvolvesse fora de seu controle. Se Apunhalando o Coração realmente quisesse invadir uma das 3 grandes masmorras, ele só poderia recusar firmemente. Apunhalando o Coração balançou a cabeça, exclamando levemente, não é uma das 3 grandes masmorras. É apenas uma das masmorras de equipe de 20 jogadores, a fábrica de munições dos Homens-Fera. Essa é uma masmorra de equipe de nível 10 a nível 13, e o equipamento que cai lá seria de grande ajuda para nós quando invadirmos as 3 masmorras de grande escala. Embora já tenhamos limpado o modo normal dessa masmorra, o modo difícil é simplesmente muito difícil. Estamos presos no primeiro chefe o tempo todo, então gostaríamos de buscar sua ajuda. O coração de Xifeng ficou levemente comovido ao ouvir as palavras Fábrica de Munições dos Homens-Fera. Essa masmorra realmente possuía muitos itens valiosos, especialmente a receita da poção básica de resistência ao fogo e o conjunto de equipamento de espadachim de nível 10, extintor de vento. Não seria uma má ideia fazer uma viagem até lá por esses itens. Tudo bem, mas eu tenho uma exigência, Xifeng disse. Irmão Efeng, não há necessidade de se conter. Apunhalando o Coração soltou um suspiro de alívio ao ouvir o acordo de Xifeng. Ele estava profundamente temeroso de que Xifeng recusasse. Eu quero todas as receitas e projetos de forja que obtivermos da masmorra. Além disso, quero prioridade sobre todo o equipamento de espadachim. Se você puder concordar com essas condições, não terei problemas em oferecer minha assistência. Xifeng listou suas exigências.
Apunhalando o coração, considerou cuidadosamente as palavras de Xi Feng. Se ele fosse o líder da equipe desta vez, ele não hesitaria em concordar com as exigências de Xi Feng. No entanto, o líder da equipe desta vez era o líder da guilda da Aliança dos Assassinos, Espada Cruel. Então, apunhalando o coração não tinha autoridade para tomar essa decisão. Irmão Efeng, tenho que consultar o líder da guilda sobre esse assunto. Posso te dar uma resposta mais tarde? Apunhalando o coração disse com menos confiança. Claro. De qualquer forma, Xi Feng não estava com pressa. Ainda havia algum tempo antes que ele pudesse matar a lama escaldante. Após apunhalando o coração desconectar a chamada, ele imediatamente se dirigiu ao líder da guilda, Espada Cruel. Espada Cruel estava atualmente a uma curta distância, limpando os monstros da masmorra. Apenas pela aparência, Espada Cruel parecia muito jovem, e seu corpo alto e robusto parecia cheio de energia. Na verdade, ele já tinha 39 anos. Normalmente, ele usava uma expressão severa e sempre olhava para os outros com um olhar intimidante e penetrante. Sua aparência feroz era exatamente como a de um guerreiro prestes a entrar em um campo de batalha. Na verdade, Espada Cruel era um mercenário na vida real. No entanto, ele já havia se aposentado de seu esquadrão. Após sua aposentadoria, ele se juntou à então fraca Aliança dos Assassinos, e após suportar mais de 10 anos de dificuldades, ele finalmente conseguiu transformar a Aliança dos Assassinos em uma guilda de segunda categoria de elite, ganhando muito apoio e patrocínio de grandes corporações. Como foram suas negociações com ele? Espada Cruel virou a cabeça e olhou para Apunhalando o Coração, perguntando severamente. Anteriormente, a Aliança dos Assassinos estava presa no primeiro chefe do modo difícil da fábrica de munições dos Homens-Fera. Portanto, Apunhalando o Coração sugeriu recrutar um especialista de nível divino para ajudá-los. No entanto, Espada Cruel sentiu que isso estava abaixo dele. Que especialista de nível divino? Todo mundo está apenas superestimando ele cegamente. Se não fosse pelo fato de que Apunhalando o Coração havia se saído extremamente bem nos últimos dias e sido promovido a um ancião da guilda, Espada Cruel não teria deixado Apunhalando o Coração entrar em contato com Xi Feng. Ele concorda em vir, mas tem uma exigência. Ele quer todo o equipamento de espadachim e os projetos de forja e receitas que caírem. Apunhalando o Coração disse cuidadosamente, no entanto, sinto que Efeng vale esse preço. Afinal, até a deusa da neve valorizou muito seu desempenho. Após ouvir essas palavras, as sobrancelhas grossas de Espada Cruel se franziram. Ele claramente ficou insatisfeito com as exigências de Xi Feng. Chefe Espada Cruel, e Efeng é verdadeiramente poderoso. Sem Efeng, a deusa da neve, Neve Gentil, talvez nem tivesse obtido a primeira limpeza do cemitério da Lua Negra. Apunhalando o Coração disse apressadamente. Neve Gentil, é. A determinação de Espada Cruel vacilou levemente ao ouvir esse nome. Apenas meia hora atrás, Neve Gentil havia chocado todos os jogadores em toda a região de Cidade do Rio Branco, incluindo Espada Cruel. Neve Gentil havia conquistado a primeira limpeza de 4 masmorras de grupo de nível 10 e 2 masmorras de equipe de pequena escala de nível 10. Além disso, não era a primeira limpeza do modo difícil, mas a primeira limpeza do modo inferno. Simultaneamente, suas conquistas significavam que a lacuna entre ela e as outras guildas estava crescendo ainda mais. Além disso, Espada Cruel recebeu informações de que Neve Gentil já havia começado a invadir o modo inferno de uma masmorra de equipe de 20 jogadores. Se Neve Gentil realmente tivesse sucesso, ela não ocuparia mais o mesmo campo de jogo que as outras guildas dentro da região de Cidade do Rio Branco. Parece que Efeng realmente tem algumas capacidades. Já que é assim, concorde com as exigências dele. Espada Cruel estava muito curioso sobre Xi Feng agora. Ele se perguntou se Xi Feng era realmente tão forte quanto Apunhalando o Coração o descreveu. Na verdade, Espada Cruel não queria que nenhum estranho participasse da expedição da guilda. No entanto, a posição da Aliança dos Assassinos na cidade do Rio Branco estava se tornando mais insignificante à medida que o tempo passava. Ignorando a guilda de primeira categoria, Ouroboros, até a guilda de terceira categoria, Estrela Negra, logo os superaria. A gravidade desse assunto aumentou ainda mais devido ao súbito aparecimento daquele tirano solitário, que ocupava a primeira posição na lista de classificação. A Estrela Negra então continuou a invadir com sucesso o modo difícil de 2 masmorras de equipe de pequena escala, aumentando muito sua fama e superando as outras guildas. Por outro lado, além de obter a primeira limpeza de várias masmorras no modo normal, a Aliança dos Assassinos ainda não havia obtido a primeira limpeza de uma única masmorra no modo difícil. Portanto, Espada Cruel havia organizado pessoalmente uma equipe de elite para invadir a fábrica de munições dos Homens-Fera. Ele pretendia aproveitar essa chance para obter a primeira limpeza de uma masmorra no modo difícil, aumentando a influência da guilda na cidade do Rio Branco e acabando com os boatos de que a Aliança dos Assassinos era inferior à Estrela Negra. Ouvindo o comando de Espada Cruel, Apunhalando o Coração imediatamente entrou em contato com Xi Feng, animado.
Irmão Efeng, nosso líder da guilda concordou com suas exigências. Eu me pergunto se você pode vir aqui imediatamente. Apunhalando o coração perguntou. Neste momento, Xifeng ainda estava batalhando contra a lama escaldante, então como ele poderia possivelmente sair agora? Fazendo uma estimativa grosseira, ele disse, ainda tenho alguns assuntos para resolver agora. Vou precisar de cerca de 2 horas antes de poder me apressar para lá. Tudo bem, então vamos nos encontrar na entrada da fábrica de munições dos Homens Fera em 2 horas. Embora apunhalando o coração quisesse que Xifeng chegasse o mais rápido possível, ele não ousou insistir no assunto, já que Xifeng tinha seus próprios assuntos para resolver. Afinal, já era impressionante que Xifeng estivesse disposto a ajudá-los. Tudo bem. Estarei lá em 2 horas. Xifeng desconectou a chamada, retomando sua barragem de ataques em cela. Logo após o HP da lama escaldante cair abaixo de 20%, uma mudança repentina ocorreu em sua aparência anteriormente bela. Runas sagradas vermelho-carmesim apareceram repentinamente em sua pele branca como jade, liberando um poder mágico assustador. Além disso, seus olhos como gemas vermelhas liberaram uma luz branca brilhante. Imediatamente, a caverna do Deus das Chamas tremeu. Rachaduras apareceram no chão, e muito rapidamente, essas rachaduras se alargaram em grandes fissuras que expeliam magma derretido. A lava formou um rio enquanto se movia e se espalhava pelo chão. Esta era a habilidade mais forte da lama escaldante. Fúria da Rainha. Felizmente, Xifeng havia traído Sela para este local há muito tempo. Caso contrário, a lava que jorrava do chão não se limitaria a um único rio, formaria um grande oceano que poderia instantaneamente transformar dezenas de milhares de jogadores em cinzas, tornando-se fertilizante para este grande pedaço de terra. Imediatamente, Xifeng ativou a liberação da gravidade. Ele pulou no ar e, como uma bala de canhão, disparou em direção a uma parede de rocha a cerca de 10 metros de distância, evitando com sucesso a onda de lava que se aproximava. Aproximadamente meio minuto se passou antes que a lava recuasse completamente. No entanto, a terra ainda estava tingida de um vermelho carmesim, liberando vapor quente no ar e no ambiente ao redor. Se um jogador comum pisasse nessa terra, ele perderia pelo menos 500 de HP a cada segundo no melhor cenário. No entanto, Xifeng era diferente. Ele tinha 123 pontos de resistência ao fogo, então ele poderia ignorar completamente a alta temperatura do chão. Após pousar, ele imediatamente retomou seus ataques na lama escaldante. Era extremamente exaustivo para Sela conjurar a Fúria da Rainha. Então, após usar a habilidade, ela entraria em um período de fraqueza. Durante esse período, ela não teria mais poder de ataque, e era o melhor momento para Xifeng matá-la. Se Xifeng esperasse que a Terra recuperasse seu estado normal, a lama escaldante também teria se recuperado de seu estado enfraquecido. Além disso, seu HP também se recuperaria para 30% ou mais. A lama escaldante em um estado enfraquecido não tinha chance contra Xifeng. O meteoro flamejante causou mais de 1.500 pontos de dano a Sela com cada golpe, com o ocasional acerto crítico causando mais de 3.000 pontos de dano. 18%, 16%, 14%, 12%. Quando a lama escaldante se libertou de seu estado enfraquecido, ela só tinha 10% de seu HP restante. No final, a lama escaldante entrou em um estado de fúria, e seu dano aumentou várias vezes. No entanto, com as granadas de gelo de Xifeng controlando seus movimentos do início ao fim, Sela não podia exibir seu poder assustador no combate corpo a corpo. Após mais 10 minutos ou mais, a lama escaldante soltou um grito de arrepiar os cabelos enquanto seu corpo caía no chão. Instantaneamente, o nível de Xifeng aumentou em 1, chegando a 17% do nível 16. A experiência abundante até chocou Xifeng. Xifeng então ouviu o som de uma explosão, e uma grande quantidade de cristais de chamas, equipamentos e itens apareceram no lugar do corpo da lama escaldante. Fim dos capítulos do 205 ao 207. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!